Olá, galerinha do Holisticamente Falando da Insight Energy Therapy. Bom, aqui estão as 8 questões, depois tem um vídeo com as respostas e com a análise da analogia da minha experiência, tá? Essas perguntas e respostas foram feitas pelo exame, né? Então, a inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de lidar com a inconstância. A forma que a gente lida com as nossas emoções e gatilhos de sobrevivência a essa inconstância. Se a gente tem consciência e liderança sobre isso. Então, essas 8 questões, elas vão medir isso. Elas foram postadas na revista Exame. Essas perguntas são usadas para você medir, apesar de não ser muito exata, mas já te traz uma possibilidade, se você tem consciência ou não. Então, são várias coisas, inclusive a ferramenta Insight Energy vai te trazer também essa forma de liderança para que você consiga poder medir através de plano de ação, através do processo digital que você vai assinalando, para você realmente ter ideia se você tem noção ou não. Então, elas foram feitas pelos... Peraí, só um minutinho que eu quero pôr. O sócio fundador da Enora Leaders, João Marcelo Furlan, então não é qualquer um, né, que fez. E também tem a outra pessoa que eu nunca consigo falar o nome dele. Mas eu perdi ele aqui no meio dos negócios. Mas enfim, foram eles que desenvolveram isso. Vamos lá, então. Ah, tá aqui, ó. Adriana Gettermer, coach e consultora da Getmer Consult. Então, foi estabelecido por eles essa execução desse projeto aí, tá? De questões. Mas não tem valor científico, tá? Só foi feito em processos mesmo. Quais são os sentimentos mais frequentes na sua rotina de trabalho? Você saberia dizer por que eles aparecem com tanta regularidade? Então, você vai colocar quais são os seus sentimentos, a frequência, se é sempre, e na rotina de trabalho nesse caso, e se você saberia dizer por que eles aparecem com tanta regularidade. Eles são baseados em quê? Então, por exemplo, sinto isso porque faço isso, isso e isso. Ou vivo isso, isso e isso e percebo isso. Então, você vai responder isso. 2. Pense em 2 situações que lhe causam medo, 2 que desencadeiam raiva, 2 que trazem indignação e 2 que geram tristeza, certo? Quais pensamentos você tem e reações a cada uma dessas situações que provoca. Então, você vai pôr o pensamento e as reações que provoca, beleza? Aí, lá no outro vídeo vai ter respostas. Primeiro faz isso. 3. Quais são os meus pontos fortes e fracos? A Insight Energy faz isso com você também. Ela põe a gente faz a SWOT, né? Que a gente cria pontos fortes e fracos, gera oportunidades e... Oh, meu Deus, oportunidades, tem ameaças. Oportunidades, ameaças, fraquezas e forças, tá? Então, a gente vai fazendo. Quais são meus pontos fortes e fracos? Tenho confiança nas minhas próprias habilidades? Então, quais são os meus pontos fortes e fracos? E tenho confiança nas minhas próprias habilidades? Beleza? 3. 4. Pense em alguém que o irritou ou magoou, sem que isso ainda tenha se resolvido até o momento. Agora imagine que você é advogado de defesa desta pessoa e deve argumentar a seu favor nessa situação. O que você diria? Beleza? Você é advogado dela e você vai argumentar e defendê-la. 5. Quando está numa situação de estresse ou confronto, você normalmente culpa os outros, culpa a si mesmo ou culpa a situação? O que você faz com o hábito? 6. Aceito mudanças facilmente? 7. Um dos seus subordinados sempre causa brigas na equipe. Um dia você chega ao trabalho e percebe que há outra situação igual desse confronto. Qual a primeira coisa que você faz? Você vê de novo a mesma situação. O que você faz nesse confronto? 8. Ao ser atacado verbalmente, o que você faz? Então, responde isso aqui, faz certinho, depois vai lá e olha a resposta, tá bom? E um bom aprendizado para você. E se você não usa a nossa ferramenta,
use ela, é muito importante. Chama a gente no inbox, compartilhe. Você pode ajudar pessoas para perceber se ela tem mais inteligência ou não. E se precisa das nossas ajudas, da nossa ajuda, das nossas ferramentas, da terapia, da consultoria e tudo mais aí que a gente tem para ajudar, que é uma alegria poder colaborar, tá bem? E siga os nossos canais também. Até mais.